capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Fica lá quase para o finalzinho, tá? Foi de Marcos, Mateus, Marcos. Lucas, capítulo 15. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu vou na escola dominical domingo. Glória a Deus. Quem aí mora com o pai? Quem aí mora com o pai? Ou já morou com o pai? Tem ninguém que mora com o pai ainda não? Ninguém? Todo mundo casou? Todo mundo saiu da casa do pai? Só mora com o pai só ainda? Não? Amém. Eu não moro, já casei, mas amém. Vamos lá, gente. Lucas capítulo 15. Jesus recebe os pecadores. Amém. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe os pecadores e come com eles. Irmãos, a palavra do Senhor que nos diz que o Senhor sentava na roda dos escarnecedores para falar, para pregar a palavra para os pecadores. E aqueles publicanos, pecadores, eles murmuravam, eles falavam com o Senhor, reclamavam por que ele está sentado na roda dos escarnecedores, já que ele é o Messias, já que ele é o Filho de Deus. Por que ele está sentado com aquele povo falando? E Jesus Cristo respondia como? Parábolas. O que é parábolas? Parábolas são comparações. Jesus Cristo ele falou sobre a parábola da ovelha perdida. Que o homem, o pastor tem 100 ovelhas, 99 estava guardadinha e uma sumiu. O que ele fazia? Ele ia atrás daquela uma que estava faltando. Jesus também falou sobre a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu a sua dracma e ela pegou, deixou as suas 9 e foi procurar aquela uma que estava perdida. E ela achou, e ela ficou feliz. E Jesus Cristo também falou sobre a parábola do filho pródigo. E é aí que nós vamos começar a ler a parábola do filho pródigo, amém? Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou aos seus campos aguardar os porcos, e ali desejava ele se fartasse de alfarrobas que os porcos comiam, comida de porco, comida para porco, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com farturas, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, e pequei contra o céu e diante de ti, já não me sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamos
porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. No versículo 27, e ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir alguma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me e com meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, meus queridos, é uma passagem bastante conhecida de todos nós. Porém, eu creio que tenha algumas pessoas que de repente ainda não ouviu falar sobre essa passagem. O filho pródigo, como fala, pródigo, aquele que gasta em excesso, aquele que não dá valor nas coisas que lhe tem, que é dado. Aquele filho, ele tinha a herança que seu pai tinha, juntamente com teu irmão. Naquela época, era certo que dasse um terço da sua herança para os filhos. Mas aquele filho, ele não esperou nem o pai morrer para pegar a tua herança. Aquele filho, ele mais novo, ele pegou e falou com o pai: pai, me dá minha parte, eu quero meter o pé. Quero ir para o mundo, vou fazer o que eu tenho que fazer. E o pai pegou, sem reclamar muito, pegou, creio eu que ele falou, conversou, né? A Bíblia não fala, mas creio eu que ele falou: meu filho, não vai, aqui é seu, tudo que você tem está aqui, fica aqui, depois que eu for vai ser seu, você e seu irmão vai tomar conta aqui. Mas não, pai, eu quero ir embora, eu quero gastar. E aquele homem, aquele moço jovem, o filho mais novo, pegou tudo que ele tinha semanas depois e saiu para o mundo afora, assim como a palavra do Senhor fala. E aquele moço gastou tudo que ele tinha, tudo que o seu pai deu para ele, gastou. Mas, amados irmãos, uma coisa eu falo: tudo que nós temos é passageiro. Tudo que nós temos nesse mundo material é passageiro. E quando a gente se propõe a sair da casa do nosso pai, por isso que eu perguntei: quem é que mora com o pai? Creio que a maioria que não, né? Porque casaram, têm as suas vidas, muitos, né? Muitos ainda que não casou, mas moram em sua casa, independente. Mas o melhor lugar para a gente estar é na casa do nosso pai, onde nós temos proteção do nosso pai. Aquele filho, a partir do momento que ele saiu da casa do pai dele, ele perdeu o quê? A proteção do pai dele. Ele perdeu os conselhos do pai dele. Ele perdeu o respeito do pai dele. Ele perdeu o amor que o pai dele transmitia pessoalmente para ele. Ele perdeu tudo aquilo que o pai dele tinha para ele. E ele foi para o mundo. E ele torrou o dinheiro dele todo, gastou o dinheiro tudo. E a Bíblia fala que naquele país veio uma grande fome. Ele começou a passar fome. E o que ele foi fazer? Ele foi levado a cuidar de porcos. E ali, irmãos, ele começou a querer, a desejar. A Bíblia fala: comer alfarrobas, frutas, aquelas frutas picadas, aquelas comidas que dá para porco. Ele desejou comer aquelas coisas de porco. E ali ele começou a pensar, ele começou a lembrar: na casa do meu pai eu tinha bom e do melhor. Os funcionários do meu pai têm coisas melhores do que eu. Os funcionários do meu pai são bem tratados, no melhor que eu estou sendo tratado, porque ninguém me dá nada de comer. Eu estou tendo vontade de comer essa comida do porco.
Ali aquele homem, ele sentiu saudade da casa do pai. Ele sentiu saudade da vida boa que ele tinha. Por mais que ele trabalhasse na obra, com o irmão dele, com o pai dele, ele sentiu vontade de voltar para a casa do pai. E não há lugar melhor para a gente estar do que na casa do pai. Aleluia. Não há lugar melhor, porque debaixo na casa do pai a gente está protegido pelo nosso pai. E quando a gente sai da casa do nosso pai, da presença do nosso pai, a gente perde a proteção do pai. Porque enquanto nós estamos debaixo da casa do pai, o nosso pai ele cuida de nós. O nosso pai ele guarda a gente. O nosso pai dá conselho para a gente. O nosso pai ele abraça a gente, ele acolhe a gente quando a gente precisa. Fica lá baixura, ele canta lá baixura. Aleluia. Mas quando a gente sai da presença do nosso pai, da presença do Senhor, a Bíblia fala sobre o tal do livre-arbítrio. Quem já ouviu falar? Livre-arbítrio. O pai daquele moço jovem não obrigou em momento algum ele ficar naquela casa, na fazenda. O pai só deu conselho para ele. O pai só falou, assim como nós, que somos pais e mães também, quando nosso filho quer sair de casa, a gente fala, não vai meu filho, o mundo lá fora é perigoso, o mundo lá fora não é igual está aqui. Lógico que quando o nosso filho está com a gente, não quer dizer que não corre risco, porque corre, porque ele vai ficar 24 horas para a nossa casa, verdade? Pastores, presbíteros, evangelistas. Mas a gente cuida, a gente guarda, igual a galinha pega o seu pintinho, né? Quando ela vê um perigo, ela faz o quê? Ela pega assim, abre as asas e guarda tudo ali embaixo. E o Senhor, nosso Deus, é assim conosco também, irmãos. Nós que somos pais, somos assim também. A partir do momento que nós saímos da presença do Senhor, o Senhor ele não impede que a gente saia. O Senhor usa o Espírito Santo. O Espírito Santo vem na nossa mente e fala, não sai da minha presença. O Senhor usa o profeta da casa dele, não sai da minha presença, não sai da presença do Senhor. Porque lá fora, o inimigo ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. E muitas das vezes o inimigo já vem na nossa mente e fala, sai da casa, sai dessa igreja, sai da casa do teu pai. Por que você não pode fazer nada? Aqui você tem regras para cumprir. Aqui você não pode beber, aqui você não pode fumar, aqui você não pode falar palavrão, aqui você não pode cometer adultério, aqui você não pode roubar, aqui não pode fazer nada. Aqui, o que a tua carne pede, você não pode fazer, aquela baixura de canto. Mas lá fora comigo você pode fazer o que você quiser, você é livre. E eu creio que aquele filho pródigo, ele saiu todo feliz, agora eu vou curtir minha vida. Eu não consigo ficar aqui em cima, não consigo. Eu vou curtir minha vida, vou fazer tudo que eu tenho, tudo que meu pai me deixou fazer. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava para mim que tem gente na igreja, na casa dele, que quer sair, que o inimigo tem falado, ser um filho pródigo, sai. Mas sai para não voltar igual o filho pródigo voltou. Porque ele teve o reconhecimento de precisar de voltar para a casa do pai. Esse é o ponto principal. Ele reconheceu que ele tinha que voltar à presença do pai dele. E muitas das vezes, quando a gente sai da presença do Senhor, o inimigo cega a nossa mente, os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos e cala a nossa boca, para que a gente possa reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Que só a casa do nosso pai é mais importante. Que nós não temos que ficar no mundo, nós temos que voltar para a casa do Senhor. Aleluia. E eu creio que muitos que estão lá fora, como o filho pródigo que saiu, que gastou tudo que tinha, que estão tentando voltar para a casa do Senhor, assim que eu falo que na minha família eu tenho meu filho, meu Tiago, que ele é assim. Nós oramos por ele, nós falamos com ele, e ele fala, eu não consigo, eu não tenho força. Uma vez ele falou com a minha esposa, a missionária Érica, que ele não era digno de estar na casa do Senhor. Irmãos, o inimigo ele cega, o inimigo ele faz isso. Quando nós saímos da presença do Senhor, ele cega o nosso entendimento. Ele faz com que nós sentimos vergonha de passar na frente de igreja. Por isso que muitas das vezes o desviado ele passa lá atrás, ele coloca um boné, um capuz, ele passa, se ele puder, ele dá a volta. Como aquele 9 de abril, na maioria dos bairros, tem muita igreja, ele não tem para onde correr. Aonde ele passar, tem uma porta de uma igreja. Não é que uma pequenininha, mas tem. E de repente você tem uma irmãzinha lá que lá na porta, lá, meu filho, Deus manda te falar isso. Aí já era. Não é verdade? É por isso que passa muitas vezes um jovem ali desviado. O meu filho é isso, o nosso filho é assim. Mas para a honra e glória do Senhor, ele tem entrado na casa do Senhor.
Aleluia. Hoje é quinta, né? Terça-feira ele esteve aqui, eu chamei, ele entrou, ele veio aqui dentro, mas ele saiu. Mas ele entrou na casa do Senhor. Glória a Deus. E aquele homem voltando para casa, comendo porco, ele voltou para a casa do pai dele. E quando ele volta para a casa do pai dele, gente, quem aqui é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Aleluia. Quando o filho sai de casa, o pai não dorme, a mãe não dorme, fica oração, jejum, e o nosso Deus é assim também. Nosso Deus fica lá em cima, só olhando, só mandando o Espírito Santo falar com a gente, só mandando o profeta ir lá e entregar. Volta para a casa do Senhor. Volta, que hoje é o dia de você voltar. Mas aquela voz está mais forte lá do Satanás. Não volta não. Você vai deixar de fazer tudo que você está fazendo aqui no mundo? Olha só a liberdade que você tem. Olha só aquilo que você pode fazer, que você pode beber, que você pode comer, que você pode falar. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você pode postar o que você quiser na rede social, que ninguém vai te cobrar. Aqui é livre. O passe aqui é livre. Lá na igreja, lá, seu Deus, você não pode fazer aquilo se você vai para o inferno. É isso tudo. Mas aquele homem, aquele jovem, aquele moço, ele voltou para a casa do Senhor. E quando ele voltou, aquele pai que estava lá orando, que estava lá pedindo para Deus guardar, ele vê aquele filho dele. E quando a gente vê um filho nosso voltando para casa, o coração quase sai pela boca. E eu creio que a palavra do Senhor fala que aquele pastor e aquela mulher que perdeu a ovelha e aquela dracma perdida, quando acharam, ele achou a ovelha e ela achou a dracma, ela ficou feliz e júbilo, que significa festa. Aleluia. E ela fez uma festividade para comemorar que ela achou a dracma, e aquele homem festejou porque ele achou sua ovelha perdida. Assim o Senhor, ele comemora quando o filho volta para a casa do Senhor. Assim como o pai daquele moço comemorou, que chegou lá, o filho falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não sou digno de ser chamado de filho. Pai, eu não sou digno de ser chamado por filho. Deixa eu trabalhar como servo do Senhor, como funcionário. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas o Senhor, ele perdoa nossos pecados, nossas falhas. Assim como nós, pai, nós perdoamos os nossos filhos também. E aquele pai todo feliz porque ele voltou para a casa do Senhor e calabachura de canto lá na chave. Ele ficou feliz, ele abraçou seu filho e falou: filho, seja bem-vindo. Aleluia. Eu creio que aquele homem, o coração dele encheu tanta felicidade, que ele até esqueceu, ele não queria saber o que o filho dele tinha feito. Ele não queria saber se ele pegou a herança, foi embora, gastou, fez o que não devia fazer. Ele mandou logo: aí ó, mata um cevado lá, um novilho cevado lá, traga sandália, traga roupas novas, vamos festejar, que meu filho que estava morto, ele viveu, estava perdido, foi achado, estava fora dos caminhos do Senhor, hoje ele está na presença do Senhor. Aleluia. Não é assim que o Senhor faz com a gente? Não é assim? A gente se alegra na presença do Senhor? Aleluia. Mas só que tem um porém, irmãos. Para aquele homem voltar, para aquele moço voltar para a casa do Senhor, para a casa dele, ele passou por vários processos. Primeiro processo, ele queria a liberdade dele. E quando nós estamos na casa do Senhor, principalmente quem nunca foi, do mundo, quem nunca experimentou. Porque uma vez eu ouvi um pregador falando que lá fora não tem nada que atraia nossos olhos. Mas é mentira, irmão. Tem. Porque se não tivesse, não tinha tanto crente desviado da presença do Senhor, não é verdade? Porque Satanás não vai tentar tirar a gente da igreja com coisa feia, não. Igual eu conto a história do deputado aqui, ele não vai fazer nada de feio, não. Ele vai colocar coisas bonitas, coisas gostosas, coisa que atrai a nossa carne. Porque a carne pede coisas bonitas, coisas gostosas. E aquele homem, ele sentiu tudo aquilo que ele queria sentir. Só que Satanás, ele perdeu tempo. Ele já passou a rasteira logo nele. Perdeu tudo. Teve que conviver com o porco, comer comida do porco. E ele tinha tudo bem melhor. Só que para a honra e glória do Senhor, o Senhor ainda é misericordioso da nossa vida. O Senhor ainda ele lembra, ele traz ao nosso pensamento, ao nosso passado que a gente tinha no meio melhor. Como nós éramos tratados na presença do Senhor.
como nós somos tratados, como nós somos fiel à palavra do Senhor. Quando nós fazemos a obra, como o pastor Israel falou, que nós viemos para a casa do Senhor, porque nós queremos, não por obrigação. Aleluia. Hoje é texto, tem que ir para o culto. Não, eu vou para o culto. Alegramos, porque nós vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Porque só de alegrar para a gente vir para a casa do Senhor é um tapa na cara de Satanás. Aleluia. Agora quando a gente pega e fala, eu tenho que ir, porque senão passou um ano, vai mandar mensagem para mim. Vai perguntar por que eu estou sumindo da igreja. Satanás, opa, já acendeu uma luzinha ali. Já acendeu. O próximo culto vou levar um enviado meu, que é do cão, lá na casa dele. Ah, irmão, eu vim de longe para ver você. Nossa, não, no culto não, hoje não tem problema não, falta o culto. O pastor não vai brigar com você por causa disso não. Aí o irmão não vai. Mas eu vou ficar uma semana na sua casa aí. Tá bom. Quarta, o irmão está lá, irmão dele. Quinta-feira, não vai no culto de novo. Semana que vem você vai. O mundo vai acabar agora não. Aí já falta terça, quinta, domingo. Falta Santa Ceia e volta. Aí a pessoa começa a gostar de faltar o culto. Aí aquela pessoa que é da família, em vez de chegar para agregar, não. Aí já fala, não, eu trouxe um negocinho para a gente tomar, uma cervejinha, trouxe um negocinho aqui, esse cara. Aí vou sair ali, vamos fazer isso. Aí começa a sair. Aí já era. Mas quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente sai, porque o culto começa lá na nossa casa. Aleluia. Quando a gente está em casa, a gente acorda de manhã, bom dia Espírito Santo, obrigado pela minha vida, obrigado por essa casa que eu tenho, por esse alimento, pelo café da manhã que eu tomei, obrigado pelo meu almoço, obrigado pelo café da tarde, pela janta, por cuidar da minha família, obrigado por permitir que eu ainda vá na tua casa. Aleluia. Ali já começou o culto. Glória a Deus. Porque tem muitos cultos que começa aqui na igreja. Aí acorda de manhã de cara virado com a esposa, batendo, brigando com o filho, almoça já vendo televisão, não tem comunhão com a família, não almoça sentado na mesa, assim como o Senhor fez, a Santa Ceia, todo mundo sentadinho na mesa. Cada um vendo televisão no canto, vendo celular, almoçando, até sentado no chão, mas está lá no celular e almoçando. Às vezes a esposa fica triste, às vezes o marido fica triste, mas nunca sentam na mesa. Irmãos, não almoce cada um no horário, não almoce cada um no lugar. Faça como Jesus nos ensinou. Sentar na mesa com todo mundo, esquece celular, esquece televisão. Ah, eu vou ver televisão. Não, vamos sentar na mesa, vamos agradecer ao Senhor pelo alimento e vamos jantar, almoçar, tomar café como uma família do Senhor. Aleluia. É assim que se comporta um cristão. Nós não devemos ser um cristão só. Não estou saindo do texto, tá? Não estou falando do Espírito Santo, está mandando falar, amém? Aleluia. Não se comporta como um cristão apenas dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. Porque o culto começa na nossa casa. Senão a gente vem brigado, das 7 horas a gente sai de casa brigado. Aí chega na igreja, eu e minha esposa, a gente era assim. O falecido Carlos e a falecida Érica era assim. Chegava na igreja e perdoa, está perdoado. Chegava em casa e brigava tudo de novo. Não façam isso. Tenham comunhão em casa. Almocem junto, tomem café junto. Tenham o respeito, tenham aquele momento sagrado que é das refeições em casa. Aleluia. E aquele filho pródigo voltou para casa do seu pai, todo feliz. O pai recebeu, todo feliz, mandou preparar aquela festa, deu roupa, deu comida. E quanto mais a gente pensa que está tudo certinho, quando a gente volta para a casa do Senhor, sempre tem que ter uma ovelhinha negra, um bode. E às vezes, não, presbítero, mas o bode da família é o bode de fora de casa, né? Não, o bode da família. O próprio irmão falou: o que está acontecendo ali? Ah, seu irmão voltou, seu pai mandou preparar uma festa para ele. Ah, é? Não é possível. Aí Satanás já vai lá no meio disso aqui. Fala, você trabalha pra caramba, rala, seu irmão rala, pegou o dinheiro, meteu o pé, gastou, tá duro, tem dinheiro no bolso, agora volta para trás. E você acha certo? E foi lá com o pai dele: pai, mas como assim? Eu trabalho com o senhor, nunca peguei nada sem falar do senhor e gastei, o senhor faz isso.
Então deu para ele, agora ele perdeu tudo, voltou e eu estou aqui ainda. E o pai dele fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Tudo que está aqui é teu. Depois que eu morrer, não está na Bíblia essa parte de morrer. Mas depois que eu morrer, vai ficar tudo para você. Você não precisa brigar. E assim na casa do Senhor também. Muitas das vezes um irmão que está perdido, uma irmã que está perdida, às vezes a gente passa lá fora, a gente não dá a paz do Senhor para o irmão. Não está desviado, não dá a paz do Senhor não. Muitas vezes tem um receio da pessoa desviada pegar e dar uma resposta na gente. Mas dá a paz do Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque o dia que aquele irmão voltar para a casa do Senhor e você chegar nele, a paz do Senhor, ele vai virar para você e vai falar: quando eu estava perdido, você não me deu a paz do Senhor. Agora que eu voltei, você me dá a paz do Senhor. E fala, irmão. Você deu, irmão. Mesmo que ele não tenha paz, vai te dar a paz, mas faça a tua parte. Dê a paz do Senhor para aquele irmão. Aleluia. E o irmão volta para a igreja e para a casa do Senhor. A irmã chega todo feliz. Hoje vou voltar para Jesus. Vou lá na igreja do pastor Emerson. Está lá. Chega lá, o irmão vai estar lá. E eu tenho certeza que ela é muito calorosa. O irmão vai me receber de coração. Aí o irmão já entra lá na porta. Fala com o obreiro que está na porta, senta. Aí passa os irmãos já olhando assim. Aí começa o cochicho. O irmão está lá. Bebeu, fumou, usou droga, fez tudo aquilo ali. Foi para tudo quanto é lugar. Agora voltou para cá. Está com medo de ir para o inferno. Misericórdia. O irmão está olhando, só reparando que burburinho. Pô, ninguém fala comigo. Aí chega um irmão ali. Ô irmão, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Ai, pelo menos um falou comigo, né? Pelo menos um. Aí vem Satanás. Para quem acha que Satanás entra na igreja, por exemplo, tá? E a gente vai lá naquela pessoa, falei para você não voltar, e, ó, só um ia falar com você. De 50 que está aqui, 2 falaram com você, 5 falou com você. E lá fora, todo mundo lá chama você para beber, te dá as coisas, todo mundo chama para ir para churrasco. Olha quem falou com você. Irmãos, quando o irmão voltar, estiver perdido, não abandone ele não. Abraça o irmão. Tu não precisa ir atrás dele toda hora não. Mas aonde que você passa, você vê ele. A paz do Senhor, varão. Deus te abençoe, tá? Jesus te ama. Eu e minha esposa, né? O irmão que era aqui da igreja, estava desviado, voltou, mas desviou novamente. Aí onde a gente passava, a gente falava com ele: a paz do Senhor, varão. Não, nem falava nada. Opa, só assim. Pai do Senhor, às vezes nem ele olhava na nossa cara. Mas teve um dia que ele voltou para Jesus aqui na nossa igreja. Imagina se nós não tivéssemos falado com ele. É assim que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, aprender com aquele filho próprio. Eu sei que nessa noite que Labachura decanta lá Machai, o Senhor está me falando. Tem um filho próprio que está querendo se desviar da presença do Senhor. Mas irmão, não se desvie por nada, por ouro, por prata, por dinheiro, por bem material não. Não saia da casa do Senhor onde você tem a proteção dele, porque lá fora você não vai ter a proteção. Quando nós somos pequenos, nós estamos na casa do nosso pai. O nosso pai, a nossa mãe nos protege. E quando nós estamos debaixo das bênçãos do Senhor, dentro da casa do Senhor, o Senhor nos protege. Aleluia. O Senhor nos guarda. O Senhor nos livra de todo mal. Mas nós temos que estar firmes na palavra, firme na fé, firme na presença do Senhor. Porque é só assim. E mesmo assim Satanás ele tenta tirar a gente da presença. Mas quando nós estamos firmes na presença do Senhor, Satanás ele levanta para poder cair. Ele tem 2 trabalhos: um de levantar e o outro de cair. Porque o Senhor nos guarda. O Espírito Santo ele vem e fala no nosso ouvido. A presença do Senhor é mais forte na nossa vida. Porque quando nós não estamos lá fora, a gente esquece de tudo, irmão. A gente pega aquela vozinha do Espírito Santo e fala: deixa de lá, fica para lá, não quero te ouvir. Só vou ouvir a voz de Satanás. E o Espírito Santo, Deus, ele não obriga a gente a voltar. Mas ele usa os profetas da casa do Senhor. Aleluia. Ele usa para falar com aqueles que estão perdidos. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Mas assim, muitos filhos próprios saem da presença do Senhor, não têm a chance de voltar como aquele filho dele. Muitos não têm tempo de voltar para a casa do Senhor. Muitos têm a vida tirada por Satanás, morre e vai queimar no fogo da eternidade.
Infelizmente, nós vimos muitos filhos pródigos saindo da presença do Senhor, que estão aí fora precisando de voltar para a presença do Senhor. E muitas das vezes a gente passa perto, a gente não quer nem falar um oi. A gente às vezes até quer atravessar a rua para poder, eu não vou falar não, tá bem, tá trocado. Não, irmão, vamos falar. Porque de repente, aquela pessoa até falou, se eu encontrar um crente hoje e aquele crente falar alguma coisa comigo, eu vou voltar para a casa do Senhor. E às vezes você está passando por aquele rapaz que pensou nisso. O Senhor, às vezes, você ia sair para um lugar, sair para um horário, o Senhor fala com você perdeu o ônibus, vai perder o ônibus. Você vai para outro caminho, você vai sair outro horário para encontrar com aquela ovelha perdida. E a gente, às vezes, a gente murmura, perdi a hora, o telefone não despertou, o ônibus passou mais cedo. Mas não, o Senhor tem um plano. Aleluia. Nada é por acaso, irmãos. Sempre tem um propósito. Então não murmure quando você perdeu um horário. Aquela baixura de canto. Aleluia. Às vezes Deus está te usando para passar naquela rota para você falar com outra pessoa. Mas às vezes você passa, você vê, é coisa da minha cabeça. Eu estou maluco, não é isso. Não é? É. Entrega, fala. Se você vê uma filha pródiga, um filho pródigo, se você sentir no coração de falar, fala para aquela pessoa. Aleluia. Dá um abraço naquela pessoa. Fala para aquela pessoa: Jesus te ama. Jesus, ele tem um plano perfeito na tua vida. Aleluia. Jesus está te esperando de braços abertos na casa dele, assim como o pai esperava para aquele filho pródigo. Jesus Cristo, ele quer saber o que você fez. Que a partir do momento que você reconhece que você errou, que você precisa do perdão, o Senhor, quando ele de coração, ele pega aqueles seus pecados, joga lá no mar de esquecimento e te faz uma pessoa nova na presença do Senhor. Queria só que o evangelista cantasse um pedacinho daquele louvor para mim. Funcionando aí, vou colocar para você. Gabriel, você coloca para mim, por favor, ali? Aquela baixura de canto, lá na chave. Aleluia, Jesus. Nós estamos preparados para ler. Irmãos, eu não